Este é o primeiro Oscar de Ron Howard. Ele filmou Uma Mente Brilhante em ordem cronológica, o que é raro no cinema. Aos 20 anos, Ron Howard estava em frente ao espelho do banheiro e observava tufos de seu próprio cabelo caírem na pia. Ele era a estrela do programa de televisão número 1 da América. 50 milhões de pessoas sintonizavam toda semana para vê-lo sorrir. E por trás daquele sorriso, seu corpo estava se deteriorando devido a um nível de ansiedade que ele nem conseguia descrever. E esse foi apenas o começo do que Hollywood tinha reservado para ele. Ou o adolescente inocente de Happy Days. Mas há um lado da história dele que quase ninguém conta. Em meados da década de 1970, Happy Days era o programa de maior sucesso na televisão. Ron interpretava Richie Cunningham, o garoto comum e simpático de Milwaukee. O programa estreou em janeiro de 1974 e, em 2 anos, já atraía cerca de 50 milhões de telespectadores por semana. Ron Howard era um dos rostos mais reconhecidos da América. Mas algo acontecia nos bastidores que ameaçava destruir tudo o que ele havia construído. O personagem de Henry Winkler, Arthur, o Fonzarelli, estava se tornando mais popular do que o protagonista do programa. O público delirava sempre que Fonza aparecia na tela. Os executivos da ABC perceberam isso. Começaram a discutir um plano para renomear toda a série para Fonz Happy Days, os dias felizes de Fon. Para Ron Howard, que passou a infância inteira se preparando para aquele momento, a ideia era devastadora. Ele não falava sobre isso, não procurou um terapeuta, não contou aos amigos nem à família o quanto aquilo o estava consumindo. Em vez disso, seu corpo começou a enviar os sinais que sua boca se recusava a dar. Erupções dolorosas de eczema surgiram por toda a sua pele, com a pior delas se espalhando pelas pálpebras. E então o cabelo começou a cair. Não gradualmente, não da maneira normal que acontece em famílias. A queda de cabelo acontecia em tufos alarmantes. Como ele escreveu mais tarde em suas memórias, ele tinha 20 anos e estava perdendo cabelo porque o estresse de ser ofuscado em seu próprio programa era mais do que seu corpo podia suportar. Ron refletiu sobre esse período com brutal honestidade. Ele admitiu que guardou tudo para si e provavelmente deveria ter procurado um psicoterapeuta. Em vez disso, internalizou cada emoção, cada medo, cada humilhação de ver outro ator roubar a cena que deveria ser dele. O famoso boné de beisebol que Ron Howard usou em quase todas as fotos e vídeos de bastidores pelo resto da vida não era apenas uma escolha de moda. Era um escudo. Começou como uma forma de esconder os danos que a pressão de Hollywood havia causado a um jovem orgulhoso demais para pedir ajuda. O criador Gary Marshall acabou se recusando a mudar o nome da série sem a permissão de Howard, e Ron ameaçou sair após a 2ª temporada por causa da disputa pelo título, mas o estrago já estava feito. Seu corpo já havia pago o preço. Cada vez que se olhava no espelho, cada vez que passava a mão pelo que restava de seu cabelo, lembrava-se de que o sucesso nesse ramo tem um custo que ninguém menciona. A audiência estava altíssima, o dinheiro era bom e ele estava se desfazendo. O que piorava tudo era a solidão daquela experiência. Ron estava cercado de pessoas todos os dias no set de filmagem. Ele tinha um elenco que realmente se importava uns com os outros. Ele tinha um criador, Gary Marshall, que o tratava com respeito. Mas a ansiedade era algo que ele carregava inteiramente sozinho, porque não sabia como pedir ajuda. Ele cresceu em uma família onde se resolvia os problemas em silêncio e se aparecia no dia seguinte pronto para trabalhar. Essa ética de trabalho salvou sua carreira muitas vezes ao longo dos anos, mas naquele momento era também o que o impedia de obter o apoio de que tanto precisava. Ele sabia, mesmo naquela época, que para sobreviver naquele ramo precisava encontrar um caminho completamente diferente. Mas o caminho que ele escolheu exigiria, antes de tudo, que o tornasse famoso, e quase ninguém acreditava que ele conseguiria. Para entender o impacto de Happy Days na vida de Ron Howard, é preciso voltar ao início. O menino que nunca teve permissão para ser menino. Ronald William Howard nasceu em 1º de março de 1954 em Duncan, Oklahoma. Seu pai, Rance Howard, servia na Força Aérea e sonhava em ser ator. Sua mãe, Jean Spiegel Howard, compartilhava o mesmo sonho. Eles eram 2 garotos de uma cidade pequena com grandes ambições e quase nenhum dinheiro. A família se mudou para a Califórnia e Rance logo percebeu que Hollywood sempre precisava de atores mirins. Ron fez sua primeira aparição na tela com apenas 18 meses de idade.
em um filme chamado Frontier Woman. Antes mesmo de aprender a ler, antes de escrever o próprio nome, ele já estava atuando. Aos 6 anos, Ron conseguiu o papel que definiria sua infância e o acompanharia pelo resto da vida. Ele foi escalado para o papel de Opie Taylor no programa The Andy Griffith Show, que estreou em 3 de outubro de 1960. O produtor Sheldon Leonard tinha visto o garoto em um piloto de televisão que não foi aprovado e ficou tão impressionado que, segundo consta, disse que não o deixaria escapar. Ron apareceu em 243 dos 249 episódios do programa, ao longo de todas as 8 temporadas, dos 6 aos 14 anos de idade. Mas a fama nessa idade não é uma dádiva, é um fardo. Ron sofreu bullying constante na escola. Seus colegas de classe zombavam dele constantemente, presumindo que ele fosse um garoto fraco e protegido demais ou um exibido que se achava melhor que todo mundo. Seus pais insistiram que ele frequentasse a escola pública em Burbank. Apesar do bullying, eles acreditavam que a normalidade importava mais do que o conforto. Havia também uma rigidez social em sua criação que, segundo Ron, o fazia se sentir humilhado às vezes. Seus pais controlavam com extrema firmeza sua agenda, suas amizades e sua exposição ao mundo. Ele só tinha permissão para trabalhar no programa do Griffith e talvez em mais um projeto durante a entre-safra. Enquanto outras crianças andavam de bicicleta e se metiam em travessuras inofensivas, Ron decorava roteiros e recebia instruções de adultos 3 ou 4 vezes mais velhos que ele. Mais tarde, Ron compreendeu que essa abordagem rigorosa tinha raízes no amor e no medo. Seus pais tinham visto o que acontecia com atores mirins que recebiam muita liberdade e muito dinheiro. Viram outras famílias da indústria se desintegrarem. Estavam determinados a que seus filhos não se tornassem exemplos de advertência. No entanto, naquele momento, o jovem Ron Howard nem sempre conseguia enxergar a sabedoria da situação. Ele simplesmente se sentia diferente. Sentia-se preso entre 2 mundos, sem pertencer completamente a nenhum deles. Seu pai, Rance, fez uma contribuição para o programa The Andy Griffith Show, que mudou tudo, embora quase ninguém soubesse disso na época. Os roteiros originais descreviam Opie como um garoto sarcástico e espirituoso, um tipo de personagem comum na televisão naquela época. Rance chamou os produtores de lado e sugeriu que a relação entre Andy e Opie deveria refletir a relação real entre Rance e Ron. Ele disse que o garoto deveria genuinamente respeitar e amar o pai, e não trocar piadas com ele. Andy Griffith adorou a ideia. Essa simples sugestão transformou o núcleo emocional de toda a série. Mas o verdadeiro teste da infância de Ron Howard ainda estava por vir, porque quando o programa The Griffith Show terminou em 1968, ele tinha 14 anos e enfrentava a transição mais perigosa de todo o entretenimento. Ele era um ex-astro mirim tentando se tornar um ator de verdade, e a história não estava a seu favor. Após o estresse de Happy Days quase o ter destruído fisicamente, Ron Howard tomou uma decisão que todos ao seu redor consideraram insana. Abandonando 50 milhões de telespectadores, Ron queria se tornar diretor. Não algum dia, não eventualmente, ele queria começar imediatamente. O problema era que ninguém em Hollywood o levava a sério. Ele era o Opie, ele era o Richie Cunningham. Os estúdios lhe davam o que ele mais tarde descreveu como tapinhas condescendentes na cabeça e diziam para ele voltar em 10 ou 15 anos. Olá, aqui é Roger Corman e estou no estúdio da Criterion. Sou o lendário produtor de filmes de baixo orçamento que lançou as carreiras de Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Peter Bogdanovich e James Cameron. Corman ofereceu a Ron um acordo puramente comercial, sem qualquer sentimentalismo. Disse-lhe para estrelar um filme de perseguição de carros chamado Eat My Dust. Se o filme desse lucro, Ron poderia dirigi-lo. Eat My Dust arrecadou mais de 5 milhões de dólares com um orçamento de 300 mil dólares. Corman cumpriu sua palavra. Deu a Ron um título que havia sido bem recebido pelo público e pediu-lhe que criasse um filme em torno dele. O título era Grand Theft Auto. Ron e seu pai, Rance, escreveram o roteiro em cerca de um mês. O filme foi rodado em apenas 15 dias com um orçamento de 62 mil dólares. Ron quase foi demitido logo no primeiro dia de produção. Ele estava tão nervoso e inexperiente que conseguiu completar apenas 4 ou 5 tomadas de câmera antes do almoço. Nesse ritmo, o filme levaria meses para ser finalizado, considerando um cronograma de 15 dias.
o diretor de fotografia Gary Graver o chamou de lado e basicamente o ensinou a trabalhar mais rápido. Ron disse mais tarde que Graver salvou sua carreira naquele dia. Grand Theft Auto arrecadou mais de 15 milhões de dólares. Foi um verdadeiro sucesso, e a última vez que Ron Howard dirigiu e estrelou um filme ao mesmo tempo. Ele havia encontrado sua verdadeira vocação, mas Hollywood estava prestes a exigir que ele conquistasse cada centímetro de credibilidade. Ele deixou Happy Days após a 7ª temporada, em 1980. Um executivo da BBC se recusou a permitir que ele assumisse mais responsabilidades na produção. Mais tarde, um executivo comparou sua perda àquelas antigas lendas sobre uma águia que mergulha e arrebata um bebê do berço. A série continuou cambaleando por mais 4 temporadas sem ele, mas a magia havia desaparecido. Enquanto isso, Ron Howard estava prestes a começar o segundo ato mais notável da história de Hollywood. A única questão era se a indústria que o conhecia desde criança o veria como algo mais do que uma estrela infantil que teve sorte. Construindo um império e vendo-o ruir, a carreira de diretor de Ron Howard começou com filmes de baixo orçamento e ganhou impulso através de pura persistência. Night Shift, em 1982, apresentou uma atuação memorável e arrebatadora de Michael Keaton. Splash, em 1984, arrecadou 69 milhões de dólares americanos, lançou Tom Hanks ao estrelato e apresentou Ron ao homem que se tornaria seu relacionamento profissional mais importante pelas próximas 4 décadas, o produtor Brian Grazer. Juntos, Howard e Grazer fundaram a Imagine Entertainment em 1985. A parceria deles produziria alguns dos filmes e programas de televisão mais bem-sucedidos e aclamados da história de Hollywood. Apollo 13, em 1995, recebeu 9 indicações ao Oscar e consolidou a reputação de Ron como um diretor capaz de lidar com histórias complexas e grandiosas. Então veio Uma Mente Brilhante, em 2001, e tudo mudou. Uma Mente Brilhante ganhou 4 Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. Ron Howard, o garoto do programa The Andy Griffith Show, o adolescente que perdeu o cabelo por causa do estresse em Happy Days, o jovem que foi motivo de chacota nos escritórios do estúdio, agora era um cineasta vencedor do Oscar. Deveria ter sido um momento de puro triunfo, mas não foi. Durante a campanha para o prêmio, uma campanha difamatória coordenada teve como alvo o filme. Críticos e campanhas rivais revelaram que o verdadeiro John Nash, cuja vida o filme retratou, tinha um histórico de comentários antissemitas e relacionamentos bissexuais que o filme não abordou. Os ataques foram planejados para sabotar as chances do filme no Oscar. Ron Howard disse que a campanha o deixou furioso e que sentiu que as acusações estavam sendo usadas de má fé como arma. O filme ganhou mesmo assim, mas a experiência o marcou. Hollywood podia te elevar e tentar te derrubar ao mesmo tempo. O que se seguiu ao triunfo no Oscar foi uma sequência de sucessos na carreira intercalados com fracassos devastadores. O Código da Vinci, em 2006, arrecadou a impressionante quantia de 758 milhões de dólares americanos no mundo todo, mas foi massacrado pela crítica, com uma avaliação de apenas 26% no Rotten Tomatoes, e grupos religiosos organizaram protestos em frente aos cinemas. Ron se viu no centro de uma controvérsia global por causa de um filme que estava arrecadando quantias enormes de dinheiro, mas recebendo quase nenhum respeito. Então veio um período brutal que teria destruído a maioria dos diretores. O Dilema, em 2011, obteve uma aprovação de 24%. Rush, em 2013, foi aclamado pela crítica, mas arrecadou apenas 26 milhões de dólares americanos nos Estados Unidos. No Coração do Mar, em 2015, estreou com o que um repórter da indústria chamou de míseros 11 milhões de dólares americanos, com um orçamento de menos de 100 milhões de dólares americanos. E Inferno, em 2016, fracassou com uma avaliação de 20% no Rotten Tomatoes e apenas 34 milhões de dólares americanos em bilheteria nos Estados Unidos. 4 filmes caros seguidos que ou foram um fracasso financeiro, ou foram rejeitados pela crítica, ou ambos. Para um diretor que havia ganhado um Oscar poucos anos antes, essa foi uma queda vergonhosa, e a situação estava prestes a piorar. Os projetos que quase acabaram com sua reputação. Em 2017, a Lucasfilm fez um telefonema desesperado para Ron Howard.
Eles acabavam de demitir os diretores Phil Lord e Chris Miller de Solo, uma história Star Wars devido ao que o estúdio chamou de diferenças criativas. O filme já estava em fase avançada de produção. A Lucasfilm precisava de alguém que pudesse assumir o controle e entregar um produto finalizado dentro de um prazo extremamente apertado. Ron aceitou. Ele herdou uma produção caótica. Acabou refilmando aproximadamente 70% do filme, o que elevou o orçamento para cerca de 275 milhões. Quando Solo foi lançado em maio de 2018, arrecadou 393 milhões de dólares americanos em todo o mundo. Para qualquer outra franquia teria sido um desempenho sólido. Para Star Wars foi um desastre. Solo se tornou o primeiro filme de Star Wars na história a ser considerado um fracasso de bilheteria. Ron foi honesto sobre a experiência em entrevistas posteriores. Ele admitiu em 2025 que não havia nada de pessoal naquele filme. Ele havia sido contratado para resolver os problemas de outra pessoa e o resultado refletiu essa desconexão. Era um trabalho para pagar as contas para um cineasta que sempre se orgulhou de escolher projetos que significassem algo para ele. Os críticos chamaram o filme de pornografia da pobreza e acusaram Howard de reduzir as complexas lutas dos Apalaches a narrativas simplistas de superação. Glenn Close recebeu indicações ao Oscar e ao Emmy pela mesma atuação, tornando-se apenas a terceira atriz na história a alcançar essa distinção em comum. A história tomou um rumo ainda mais estranho em 2024, quando J.D. Vance se tornou o candidato republicano à vice-presidência. Howard declarou publicamente estar muito surpreso e decepcionado com a evolução política de Vance. O filme que ele havia feito sobre a vida do homem tornou-se repentinamente um ponto crucial da política, e Howard se viu dividido entre sua arte e a trajetória política inesperada de seu protagonista. A essa altura da carreira, Ron Howard já havia experimentado todo o espectro do que Hollywood pode fazer com uma pessoa. Ele fora o queridinho da América na infância, um jovem estressado perdendo o cabelo no set de uma sitcom, um diretor vencedor do Oscar no auge da carreira e um cineasta vendo sua reputação sofrer golpe após golpe com fracassos de bilheteria e críticas negativas. A maioria das pessoas teria começado a pensar em aposentadoria. Ron Howard começou a pensar em algo completamente diferente. As feridas mais profundas na vida de Ron Howard não têm nada a ver com bilheteria ou críticas. Elas vêm das pessoas que ele perdeu, enterrando as pessoas que o construíram. Sua mãe, Jean Spiegel Howard, morreu em 2 de setembro de 2000 aos 73 anos. Ela passou a maior parte da sua vida adulta colocando sua própria carreira de atriz em segundo plano para criar Ron e seu irmão mais novo, Clint. Em seus últimos anos, ela fez um retorno discreto, aparecendo em pequenos papéis em vários filmes de Ron. Seu momento mais memorável aconteceu durante a seleção de elenco para Apollo 13, em 1995. Ela fez um teste para o papel da mãe do astronauta Jim Levelvell e, no meio da leitura, tirou sua dentadura e perguntou aos diretores de elenco se isso ajudaria. Ela conseguiu o papel. A morte de Jim abalou Ron profundamente. Seu filme Como o Grinch Roubou o Natal, lançado poucos meses após seu falecimento, traz uma dedicatória em sua memória. Ela era alguém que amava o Natal acima de tudo. A homenagem dizia: sua morte ocorreu em um dos períodos mais criativos da vida de Ron. Ele estava prestes a começar a trabalhar em Uma Mente Brilhante, o filme que lhe renderia o Oscar. Sua mãe nunca chegou a vê-lo. Seu pai, Rance Howard, faleceu em 25 de novembro de 2017, aos 89 anos. Rance já havia passado por um capítulo final incrivelmente doloroso. Sua segunda esposa, Judy O'Sullivan, com quem se casou em 2001, após a morte de Jean, faleceu de Alzheimer em janeiro daquele mesmo ano. Rance enterrou sua esposa e faleceu apenas 10 meses depois. Ron anunciou o falecimento do pai com uma homenagem que capturou a verdadeira essência de Rance. Ele o descreveu como um rapaz do campo da época da Grande Depressão, cuja paixão pela atuação mudou o rumo da história da família. Ron e Clint escreveram juntos uma despedida detalhada, publicada na Variety, onde descreveram como Rance moldou a base de suas carreiras. Foi Rance quem sugeriu que o personagem Opie deveria amar e respeitar genuinamente o pai. O livro de Clint e Ron se chama The Boys, uma autobiografia sobre Hollywood e família, e já está à venda. Vocês precisam conferir, pessoal. Ron explicou mais tarde que, após a morte do pai,
Eles começaram a refletir sobre suas vidas e perceberam que, embora suas infâncias parecessem normais, estavam longe disso. O livro se tornou um sucesso instantâneo de vendas do New York Times, e seus capítulos mais dolorosos não tratavam da política de Hollywood ou de reveses na carreira, mas da luta para salvar Clint de si mesmo. O vício de Clint Howard em substâncias nocivas e álcool havia se tornado tão grave que Rance e John foram obrigados a revogar a permissão para entrar na casa da família em Tuca Lake, pois não podiam confiar nele em seu estado debilitado. Clint admitiu mais tarde que o vício não foi causado por decepções na carreira. Ele disse que simplesmente gostava das substâncias e que isso acabou se voltando contra ele de forma muito negativa. Ron confrontou Clint no Super Bowl 14, dizendo-lhe que uma coisa era usar substâncias nocivas e outra era deixar que as substâncias nocivas o usassem. Seus pais frequentaram reuniões do Al-Anon e do Nar-Anon por anos. Clint finalmente encontrou os Alcoólicos Anônimos, conseguiu um padrinho e alcançou a sobriedade duradoura. Mais tarde, ele refletiu de forma simples e comovente. Sou muito grato por não ter morrido. As perdas de Andy Griffith em 2012. Don Knotts em 2006 e do criador de Happy Days, Gary Marshall, em 2016, aumentaram ainda mais seu sofrimento. Howard chamou Marshall de o melhor chefe que já teve e disse que sua orientação influenciou todo o rumo de sua vida. Ron também descobriu anos após a morte de Don Knotts que eles eram primos de sexto grau, uma ligação que nenhum dos dois conhecia enquanto Knotts estava vivo. Era um pequeno detalhe, mas carregava um peso emocional que surpreendeu Ron. O homem que interpretara Barney Fee ao lado de Opie Taylor, de 6 anos, era como família o tempo todo, e eles nunca tiveram a chance de compartilhar essa experiência. Cada perda levava consigo um pedaço da base que o construíra, e cada uma o lembrava de quão frágil pode ser até mesmo a vida mais extraordinária. Ron Howard passou toda a sua carreira contando histórias sobre resiliência, sobre pessoas comuns levadas ao limite, que de alguma forma encontram um jeito de seguir em frente. O que a maioria do público nunca percebeu é que ele se inspirava em sua própria vida cada vez que se colocava diante das câmeras. Ainda aqui, ainda provando que estavam errados. Aos 71 anos, Ron Howard não está dizendo adeus. Pelo contrário, em 2024, seu documentário Jim Henson Ideaman estreou no Festival de Cinema de Cannes, alcançou 98% de aprovação no Rotten Tomatoes, recebeu 8 indicações ao Emmy e ganhou 4 prêmios, incluindo Melhor Documentário e Melhor Direção em Documentário. Seu drama Eden, estrelado por Jude Law, Ana de Armas e Sydney Sweeney, estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto no mesmo ano. Atualmente, ele está dirigindo o filme Alone at Dawn para a Amazon MGM Studios, estrelado por Adam Driver e Anne Hathaway. Sua agenda de produção até 2027 inclui mais de uma dúzia de projetos. Em um dos desenvolvimentos mais surpreendentes de sua carreira, Ron voltou a atuar em 2025 para uma participação especial em The Studio, da Apple TV, interpretando uma versão exagerada e satírica de si mesmo. Ele improvisou um momento que se tornou instantaneamente icônico, jogando seu boné da Imagine Entertainment diretamente no rosto de Seth Rogen. Ele disse aos entrevistadores que não queria ser bom apenas em uma participação especial. Ele queria ser realmente bom. O papel lhe rendeu sua primeira indicação ao Emmy de atuação, sua 14ª indicação ao Emmy na carreira, mas a primeira como ator. Ele tinha 71 anos e recebeu sua primeira indicação como ator. Em 7 de junho de 2025, Ron e Cheryl Howard comemoraram seu 50º aniversário de casamento. Para marcar a ocasião, eles doaram um banco de bronze em estilo vitoriano para o Parque Johnny Carson em Burbank, o mesmo parque onde namoraram na adolescência. O banco foi avaliado em $88 mil americanos. O casamento original deles, em 1975, custou $800 americanos. Ron publicou uma homenagem a Cheryl nas redes sociais, descrevendo o casamento como uma aventura rio abaixo, por águas calmas e tranquilas, e também por algumas corredeiras traiçoeiras. Ele disse que o segredo era amar e respeitar um ao outro o suficiente para simplesmente continuar remando. Ele conheceu Cheryl quando ambos eram estudantes na John Burroughs High School, em Burbank. O primeiro encontro deles foi em 1º de novembro de 1970.
Eles assistiram a um relançamento de It's a Mad, 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 Mad World e comeram pizza em um lugar chamado Barnons, em Tuca Lake. Segundo relatos, ele a pediu em casamento 3 vezes antes que ela a aceitasse, porque ela queria terminar os estudos primeiro. No programa The View, em 2024, Ron ficou visivelmente emocionado ao falar dela. Ele descreveu ter encontrado uma garota cheia de vida, que pilotava aviões, fazia faculdade à noite para progredir na carreira e que tinha uma energia genuína para a vida e a alegria. Ele fez uma pausa com a voz embargada e disse que ela ainda faz isso hoje. Ron e Cheryl criaram 4 filhos. A mais velha, Bryce Dallas Howard, tornou-se uma grande estrela de cinema e diretora por mérito próprio, atuando na franquia Jurassic World, em Histórias Cruzadas e Rocketman, além de dirigir episódios de The Mandalorian. Mas Ron havia proibido Bryce de atuar quando criança. Ela só conseguiu seu primeiro papel em um longa-metragem aos 23 anos. Ron havia vivenciado a experiência de ser ator mirim e estava determinado a proteger sua filha da pressão e da perda da normalidade que isso acarretava. As gêmeas Jocelyn e Paige nasceram em 1985 e seu filho Reed, nascido em 1987, tornou-se jogador de golfe profissional. Em 2025, Ron e Brian Grazer também comemoraram o 40º aniversário da Imagine Entertainment. Em uma entrevista para a Variety, Howard afirmou que nunca houve um momento em que eles tenham agido no piloto automático. Ele tem palestras agendadas até 2026, vários filmes em desenvolvimento e declarou explicitamente à imprensa que não pretende se aposentar. O homem que perdeu o cabelo por causa do estresse aos 20 anos, a quem disseram que nenhum estúdio jamais deixaria um ator de sitcom dirigir, que enterrou seus pais, que viu seu irmão quase se destruir, que suportou uma sequência de fracassos de bilheteria que teria levado a maioria dos cineastas ao exílio permanente, ainda aparece no set todos os dias. Ele ainda usa o boné de beisebol. Ele ainda prova que as pessoas que o subestimaram estavam erradas. Seu pai, Rance, disse uma vez a Ron e Clint algo quando eles eram jovens e brigavam como irmãos costumam fazer. Ele disse: "Vocês têm a chance de ter algo realmente valioso. Vocês têm a chance de serem irmãos, se amarem e serem melhores amigos para o resto da vida. Não estraguem tudo agora, enquanto são crianças." Eles não estragaram. E Ron Howard, aos 71 anos, não estragou nada que realmente importa. Ele poderia ter se aposentado depois do Oscar. Poderia ter desistido depois dos fracassos de bilheteria. Ele poderia ter se retraído discretamente após enterrar seus pais e ver seu irmão quase morrer de vício. Em vez disso, colocou o boné de beisebol, pegou a câmera e voltou ao trabalho. Isso não é apenas persistência, é algo mais profundo. É um homem que entende que o único fracasso real é aquele em que você desiste de tentar. E Ron Howard nunca desistiu. Essa é a verdadeira história de Ron Howard. Conte para nós nos comentários qual parte da trajetória dele mais te impactou e se você acha que Hollywood verá outra carreira como a dele.